Olá, muito bom dia a todos e a todas. Iniciaremos agora, então, o nosso webinar, o Programa Brasileiro GHG Protocol, Diretrizes de Contabilização de Escopo 2, abordagem baseada em escolha de compra. Se alguém tiver com problema de áudio, não estiver escutando bem, por favor, deixe uma mensagem no chat para a gente tentar solucionar. Bom, vamos lá, então. Essa é a equipe do Programa Brasileiro de GHG Protocol. Meu nome é Guilherme Lefebvre, eu sou o coordenador do programa, e a nossa equipe aqui presente com a gente, a Letéia Madaki e Carolina Bastos. A agenda do dia tem esse formato, são esses os tópicos que serão abordados por nós. Primeiro, brevemente, o que é o FGV-SES. Na sequência, falar um pouquinho sobre, trazer uma introdução para vocês sobre escopo 2, introdução sobre a abordagem baseada na escolha de compra e alguns casos especiais. Depois a gente entra nos critérios de qualidade para que o relato possa ser feito. Traremos depois os instrumentos aceitos para o rastreio da energia renovável, ou seja, quais são os instrumentos comprobatórios, quais são as evidências que devem ser enviados para comprovar o relato de escopo 2. E, na sequência, traremos algumas dificuldades que os membros do programa enfrentaram no ano passado para realizar o relato de escopo 2 dessa forma e, finalmente, traremos algumas diretrizes e orientações e falaremos sobre o cronograma de 2019 e assim se encerra o webinar. Bom, o FGV-SES, para quem ainda não conhece, o nosso Centro de Estudos em Sustentabilidade aqui da Escola de Administração em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, tem aproximadamente 50 pesquisadores engajados em continuamente expandir as fronteiras do conhecimento, sempre relacionado ao tema sustentabilidade. Desenvolvemos estratégias, políticas, ferramentas de gestão pública e empresarial nesses seguintes temas: desenvolvimento local, formação integrada, finanças sustentáveis, cadeias de valor e pequenas empresas, e mudança do clima, que é o foco de hoje, que é o foco do programa GHG Protocol. É importante ressaltar que os produtos do FGV-SES sempre se tornam bem público, ou seja, estão disponíveis para a sociedade, seja na forma de diretrizes e protocolos ou ferramentas, cursos, plataformas online, tudo que é produzido no FGV-SES, em conjunto com as empresas ou com o poder público, é de alguma forma transformado em bem público para a nossa sociedade. Agora, falamos sobre o Programa Brasileiro GHG Protocol, fundado em 2008, no ano passado a gente completou 10 anos, na época uma parceria entre GVSES, WRI e CBEDS, com apoio da Embaixada Britânica e do Ministério do Meio Ambiente, e tem então como objetivo, o programa tem o objetivo de estimular constantemente a cultura corporativa para a realização de inventários de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, oferecendo instrumentos e padrões de qualidade para auxiliar, contribuir para a elaboração de inventários de emissão no Brasil. A nossa atuação se dá por meio do desenvolvimento de métodos e ferramentas. A versão mais atualizada da ferramenta do GHG está disponível no nosso site, de acesso livre para todos. Obviamente, fazemos também treinamento. Muitos de vocês aqui, nesse webinar, também participaram desse treinamento. A gente já teve mais de 1.600 gestores treinados. E também oferecemos um espaço de intercâmbio, troca de informações e conteúdo entre nós e as empresas.
aqui são as empresas, as 140 organizações que participaram com a gente ano passado, do ciclo de 2018, para vocês terem uma ideia, então, de, primeiro, a grandeza do programa e, segundo, quais são os tipos de empresa que participam com a gente, quais são os setores empresariais, organizacionais e poder público que aqui relatam seus inventários. Já falando um pouquinho sobre as diretrizes que o programa oferece, né? Então, o principal documento são as especificações do programa. Lá vocês encontram todas as regras gerais para a elaboração e relato de inventário de emissões, auxiliando assim, né, as empresas a contabilizar e publicar seus inventários, estimulando que os inventários sejam feitos de forma transparente e com consistência e credibilidade e que possam ser comparados, auxiliando então as empresas na gestão das suas emissões, certo? Então, o primeiro passo de uma empresa é realizar seu inventário, saber quais são as suas emissões e, após isso, fazer a gestão dessas emissões. E as especificações auxiliam as empresas nesse sentido, tá? Aqui a família do GHG como um todo, né? Tanto o Corporate Standard, que são as especificações internacionais do GHG, como, né, as diretrizes brasileiras. E na parte de baixo do slide vocês podem verificar, né, alguns guias, os principais guias específicos ou para setores ou para tipos de emissão. Tá? Alguns guias são adicionais, como o guia de escopo 3, ou seja, ele complementa as especificações do programa, né, e o Corporate Standard. As diretrizes agropecuárias também é um guia adicional. Outros guias, eles são substitutos, ou seja, eles alteram o que está previsto nas especificações, certo? E substitui por especificações complementares. Ok, seguimos então. É o caso do GHG Protocol Scope 2 Guidance, que trata especificamente do tema que a gente está abordando nesse webinar, tá? Ele substitui o que está previsto sobre escopo 2 nas especificações gerais e traz, então, especificações substitutas para esse tipo de relato de emissões de escopo 2, ok? Aqui, só para vocês terem uma ideia das notas técnicas também que temos à disposição no nosso site para vocês, são de livre acesso para todos, não só para os membros do programa. E hoje a gente vai focar, obviamente, nas diretrizes para a contabilização de emissões de escopo 2 e também, indiretamente, a gente está falando sobre as diretrizes de verificação dessas emissões de escopo 2, certo? Que contém orientações sobre como que os auditores, contratados ou não por vocês, vão fazer a verificação do relato de emissões seguindo a abordagem de escolha de compra. E agora, então, a gente vai falar sobre a abordagem baseada na escolha de compra, que é uma das duas abordagens que podem ser escolhidas quando vocês forem fazer a elaboração e relato das emissões de escopo 2, tá? Só para lembrar para vocês que tudo que a gente está falando hoje aqui está descrito em detalhe na nota técnica à esquerda do slide, que contém as diretrizes para a contabilização das emissões de escopo 2, e lá vocês encontram em detalhe toda a informação que a gente está passando para vocês agora. E do lado direito do slide, tem aí um print screen das diretrizes de verificação. Como eu disse, são as orientações que verificadores, né, que empresas de auditoria devem seguir caso estejam fazendo a verificação do relato de emissões de escopo 2. Bom, só para lembrar para vocês como que é feito o relato de escopo 2 no âmbito do programa GHG. Tá? Sempre foi feito, né, em todos os anos anteriores, lá desde 2008, sempre foi feito seguindo a abordagem de localização. Vamos falar mais para frente o que é essa abordagem, para quem não sabe. Agora, desde o ano passado, as empresas podem fazer também
uma abordagem diferente. Não só a abordagem de localização, mas também a abordagem de escolha de compra, ok? É sobre isso que a gente vai falar hoje no webinar, como que é feito o relato a partir da abordagem de escolha de compra, tá? Esse slide mostra para vocês que é possível percorrer dois caminhos. Um, fazer o inventário, né? Relatar as suas emissões de escopo 2 seguindo só a abordagem de localização, que é o que sempre foi feito. Ou, um segundo caminho, seguir não só a abordagem de localização, mas também a abordagem de escolha de compra. Ou seja, a abordagem de escolha de compra, ela é sempre complementar. Ela nunca substitui a abordagem de localização. Só para deixar claro para vocês que o escopo 2, né, contém 3 categorias de emissão, 3 tipos de emissão de gases de efeito estufa. Hoje, a gente vai falar só sobre a principal, que é a aquisição de energia elétrica, que são as emissões relacionadas à aquisição de energia elétrica, né, o consumo de energia elétrica. O escopo 2 também prevê a aquisição de energia térmica e também perdas por transmissão e distribuição, sendo que essa última categoria se aplica somente para as empresas que fazem transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, hoje o foco vai ser como relatar as suas emissões de escopo 2, baseado na abordagem de escolha de compra de energia elétrica, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a aquisição de energia elétrica. Lembra que eu falei para vocês que, desde sempre, né, o programa prevê que se faça esse relato por meio de uma abordagem baseada na localização. Assim, as empresas pegam o consumo de energia elétrica delas e usam o fator de emissão da localização delas, que no caso é o Sistema Interligado Nacional, que é o nosso grid nacional de transmissão e distribuição de energia elétrica, para você calcular as emissões de gases de efeito estufa atreladas ao seu consumo de eletricidade. Você usa o FE, o fator de emissão do SIM, vezes o consumo de eletricidade em megawatt-hora. Essa é a abordagem baseada na localização, o que sempre foi feito. A inovação é que é possível também fazer o cálculo das emissões baseado na sua escolha de compra. As empresas têm contratos, né, bilaterais com geradoras de energia elétrica e, de certa forma, esse tipo de relato reconhece esses acordos, permitindo que a empresa relate as suas emissões usando o fator de emissão dessa energia contratada, ok? Então, essa é a abordagem baseada na escolha de compra. A empresa faz uma escolha de compra, por exemplo, por uma energia renovável, ela entra em acordo com um gerador de energia renovável e, apesar dela estar consumindo energia do SIM, usar a abordagem baseada na escolha de compra permite que ela relate as emissões atreladas a essa escolha de compra, tá? A forma tradicional e a forma complementar opcional, que é a abordagem baseada na escolha de compra, tá? E assim, como já mostrado no último slide, o relato passa a ser duplo em alguns casos. Então, se a empresa optar por também relatar as suas emissões de escopo 2 baseado na sua escolha de compra, o relato passa a ser duplo, porque fazer o relato seguindo a abordagem de localização é sempre obrigatório, tá? Como eu já disse, né, na abordagem baseada na sua localização, as emissões são calculadas pegando o consumo, multiplicando pelo fator de emissão do SIM, né, que é um mix de energia elétrica brasileira, e quando usada a abordagem de escolha de compra, se pega o consumo e multiplica pelo fator de emissão específico da fonte contratada, tá? Aqui um exemplo, né, para vocês entenderem do que a gente está falando. Esse seria o nosso SIM, né, um Sistema Interligado Nacional. Na abordagem baseada na localização, se pega todas as plantas, que é o MCTI que faz esse cálculo, pega todas as plantas e calcula o fator de emissão. Na abordagem baseada na sua escolha de compra, pegamos assim só as fontes contratadas. Aqui no exemplo,
uma fonte solar e uma fonte eólica localizada no Nordeste, se calcula o fator de emissão atrelado a essas duas fontes, ok? Só para vocês terem uma ideia das diferenças que podem ocorrer em termos de fator de emissão. O Sistema Interligado Nacional, no ano passado, a partir dos cálculos do Ministério de Ciência e Tecnologia, tinha um fator de emissão de 0,07 toneladas de CO2 por megawatt-hora. Tá? Outras fontes de emissão, outros fatores de emissão de fontes específicas estão aí no slide para vocês. Tá? Então, podem verificar que o carvão, que é carbono intensivo, tem um fator de emissão significativo. Já as fontes renováveis, obviamente, tem um fator de emissão ou zero ou bastante pequeno. Tem que se abrir tem que abrir aspas aqui, porque a gente ainda considera que hidrelétricas, fontes de energia hidrelétricas têm fator de emissão zero. Esse é a diretriz que o programa oferece para vocês, apesar de sabermos que, em certos casos, reservatórios também são fontes de emissão. Mas como existe muita incerteza em relação a como calcular essas emissões de reservatório, até o momento elas são consideradas como emissão neutra, zero. Tá? Esse slide mostra para vocês também que biomassa, aí na figura de biomassa, não é totalmente zerado de emissões. E tem sim emissões, né? Não de CO2, porque o CO2 emitido pela biomassa na queima é o mesmo CO2 capturado previamente pela biomassa no crescimento das folhas, da planta, etc. Mas existem sim emissões de CH4 e N2O que devem ser contabilizadas. Por que isso é importante? A gente vai ver mais para frente. Porque não é só possível a empresa relatar que está consumindo energia renovável ou energia incentivada, porque a energia de biomassa, especificamente falando, não é considerada no âmbito do programa GHG como uma fonte neutra de emissões, justamente por essa emissão de CH4 e N2O. Então, é muito importante que se faça um relato, e a gente vai mostrar mais para frente o como disso, que se faça um relato destrinchando quais são as fontes de emissão contratadas, ok? Alguns casos especiais, né, algumas coisas que sempre são dúvidas nas empresas. Vamos falar de autoprodução, vamos falar também de geração distribuída. Começando pela autoprodução de energia elétrica, né? Lembrem que se você gera a sua energia, ok? Você está queimando combustível e isso deve entrar no seu escopo 1, como combustão estacionária. Mesmo que você consuma essa energia e deixe de consumir emissões da rede, isso entra no seu escopo 1, ok? O entendimento do programa é que se você, preste atenção, se você consome energia elétrica, preste atenção, agora eu vou falar direito. Se você gera energia elétrica, né, por meio de autoprodução, igual ou maior a quantidade de energia elétrica consumida, você consegue zerar o seu escopo 2. Você consegue diminuir as suas emissões de escopo 2 porque você está gerando a sua eletricidade e você está consumindo essa mesma eletricidade que você gerou. Ou seja, essa fonte de emissão não aparece no seu escopo 2, mas é sempre contabilizada no seu escopo 1, ok? Na geração distribuída funciona da mesma forma. Geração distribuída é aquela que é gerada mais próxima da onde ela é consumida, né, do centro consumidor. Essa energia elétrica, quando consumida, ela entra no seu escopo 2, ok? Como se fosse uma energia elétrica consumida do grid, mas se você está autoproduzindo e vendendo o excesso para próximo do seu centro consumidor, ou seja, geração distribuída, você também consegue deduzir isso do seu escopo 2. Tá? Essas são dois casos especiais, também estão descritos detalhadamente na nota técnica que eu mencionei, mas a gente traz aqui porque sempre surgem dúvidas sobre como contabilizar esse tipo de casos especiais, ok? Aqui para mostrar para vocês, né, como que isso aparece no registro público de emissões, né, na área restrita. Então, para as empresas que são membro, que vão
preencher no nosso site, né, registropublicodeemissões.com.br, as suas emissões para gerar o seu inventário, vão contabilizá-las nessas duas colunas em vermelho. Então, por um lado, você sempre vai fazer você sempre vai imputar os seus dados usando a abordagem de localização, ou seja, pegando o fator de emissão do SIM. Agora, se você quiser fazer algo complementar, mostrar no seu inventário que você está, de certa forma, incentivando a geração de energia renovável por ter contratos específicos com geradoras de energia renovável, ok? Aí você pode também complementar o seu relato de escopo 2, inserindo informações sobre as suas emissões quando calculadas na abordagem baseada na escolha de compra. Então, são essas as duas colunas que vocês vão preencher, tá? Aqui para mostrar para vocês, né, essa informação está disponível na nossa área pública. É uma empresa que, isso aqui são as emissões de uma empresa, escopo 1, 2 e 3, que relatou para a gente suas emissões de escopo 2 de consumo de eletricidade, também baseado na escolha de compra, para vocês terem uma ideia como que isso aparece na área pública do nosso registro, né? Então, escopo 1 em azul, escopo 3 em amarelo claro, e escopo 2 vai aparecer, né, vocês estão vendo aí duas colunas. Por quê? Como a gente disse, o relato ele é complementar, né? O relato baseado na escolha de compra, ele é complementar, e assim aparecem sempre as duas informações para a sociedade. O que dá para perceber aqui é que essa empresa ela conseguiu comprovar que ela consumiu energia renovável, né? Ela fez esse cálculo baseado na escolha de compra, ela conseguiu comprovar parte da energia dela consumida. Por isso que o escopo 2 dela de localização está maior do que o escopo 2 de escolha de compra. Isso muitas vezes aparecerá, né, nos inventários das empresas. A gente vai mostrar para vocês mais para frente por que isso acontece. Basicamente, a empresa tem que demonstrar para o programa e para os verificadores que a energia dela contratada, a energia renovável dela contratada, atende a alguns critérios de qualidade. Se ela não conseguir fazer isso para toda a energia dela contratada, o escopo 2 dela, baseado na escolha de compra, ficará menor, né, do que o escopo 2 de localização. Okay? Aqui a gente vai entrar, então, nos critérios de qualidade. São esses. Então, para você conseguir comprovar e relatar as emissões baseado na sua escolha de compra, essa energia contratada, cada megawatt-hora deve atender a todos esses critérios de qualidade, A, B, C e D. Critério A, comprovação da origem da eletricidade consumida. Vamos falar sobre isso logo mais. Vocês têm que comprovar que, de fato, essa energia veio de origem renovável e qual é exatamente a fonte de emissão atrelada a esse consumo. Não basta dizer que é fonte renovável ou fonte incentivada, tem que deixar claro quais são as fontes consumidas. A reivindicação dessa energia consumida ela deve ser exclusiva e aposentável. Vamos falar um pouquinho mais para frente o que significa isso. Basicamente, não pode haver dupla contagem, né, dessa energia comprada, porque como a empresa acaba consumindo da rede, do grid, e essa compra de energia renovável é só algo contratual entre duas partes, se essa energia for contratada duas vezes, se ocorrer a contratação dupla dessa energia ou dos atributos ambientais atrelados a essa energia, pode haver dupla contagem. E por isso que a reivindicação tem que ser exclusiva. A temporalidade também é um critério de qualidade. A energia elétrica contratada deve ter sido gerada no mesmo ano das emissões inventariadas. Então, quando a empresa for fazer seu inventário das emissões de 2018, se ela for calcular o escopo 2 dela baseado também na escolha de compra, ela deve demonstrar que essa energia contratada foi gerada também em 2018. Limites geográficos indicam que a energia contratada deve ter sido gerada nos limites geográficos do Brasil, do nosso país. Tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas, né? Como que você comprova a origem da eletricidade consumida?
Então, nas evidências que vocês vão apresentar, né, no âmbito do programa, que a gente está chamando aqui de instrumentos comprobatórios, e na próxima sessão a gente vai falar para vocês quais são esses instrumentos comprobatórios, lá, nessas evidências, deve constar a origem da energia contratada por fonte geradora ou as emissões relacionadas a essa energia reivindicada para o relato, por tipo de gás de efeito estufa, né? O fator de emissão que é usado, ele tem que estar de acordo com ou valores reconhecidos cientificamente, né? Pode até ser que a empresa use valores calculados por ela mesma ou pelo gerador, desde que isso seja suficientemente comprovado, né? Que essas estimativas estão coerentes e têm qualidade e credibilidade, ou é possível usar também valores e fatores de emissão default, como os nossos disponibilizados na ferramenta de cálculo das emissões do Programa Brasileiro de GHG Protocolo. Então tá, então se uma empresa está relatando que consumiu 100 megawatt-hora de energia renovável, isso não é suficiente. Ela vai ter que falar, olha, desses 100 megawatt-hora de energia renovável, eu consumi 50 megawatt-hora de energia eólica, 25 megawatt-hora, né, energia eólica e falar que tem fator de emissão, no caso zero, 25 megawatt-hora de energia hídrica, fator de emissão zero, e, por exemplo, 25 megawatt-hora de biomassa, que não tem fator de emissão totalmente zero. Lembra que a gente viu isso? Por isso que é importante ter isso evidenciado por fonte geradora, por tipo de gás de efeito estufa, ok? Ou seja, a denominação energia incentivada, só indicar para o programa que foi contratada energia incentivada, que é um termo muito usado em contratos de compra e venda de energia elétrica, não é suficiente, tá? Porque daí pode ter não só PCHs, como energia solar, como energia eólica, mas também biomassa. E a biomassa não tem fator de emissão zero, tá? Porque emite também N2O e CH4, e por isso tem que ser destrinchado por fonte de emissão. Bom, reivindicação exclusiva e aposentável. Tá? O atributo de energia renovável deve ter sido transmitido exclusivamente em favor da empresa relatante, ou seja, não foi atribuído a nenhuma outra organização. Mais para frente a gente vai ver, na próxima sessão, que um dos instrumentos comprobatórios são os certificados de energia renovável. Para quem não sabe o que é certificado de energia renovável, segura um pouco essa dúvida, a gente vai falar com calma o que é um certificado de energia renovável no próximo módulo, na próxima sessão. Mas é importante ter ciência que quando uma empresa adquire esse certificado de energia renovável, ou seja, ela está adquirindo só o atributo ambiental atrelado à geração de 1 megawatt-hora de energia elétrica, ela tem que ser a única pessoa, né, a única empresa a adquirir esse certificado, ok? Para evitar justamente dupla contagem. E isso tem que ser evidenciado nos instrumentos comprobatórios, tá? E ela vai ter que demonstrar que ela é a única exclusiva compradora desses atributos ambientais, ok? Que ela tem que demonstrar que esse atributo foi aposentado. O que significa isso? Que ela está, digamos assim, fazendo uso desse atributo ambiental, ela está queimando esse certificado, ninguém mais vai usar, ele vai deixar de existir depois que ela use, que ela aposente esse certificado, e por isso ele é exclusivo e aposentável. Ok? Temporalidade, já adiantei. Nas evidências, né, nos instrumentos comprobatórios, a empresa, a organização deve evidenciar que a energia por ela contratada foi gerada no mesmo ano do seu inventário, né? Para que exista uma coerência entre as emissões relatadas e a energia consumida pela empresa, tá? Limites geográficos, também já adiantei, no âmbito do programa são aceitos somente instrumentos comprobatórios que demonstrem que a energia foi localizada no território nacional, tá? Agora a gente vai passar para uma outra sessão, né? A gente acabou de falar sobre quais são
os critérios de qualidade, que cada megawatt-hora por vocês relatado deve atender. E agora a gente vai falar sobre quais são os instrumentos aceitos, ou seja, quais são os instrumentos comprobatórios para que esse relato seja de fato feito, né? E para isso vou passar a palavra para a minha colega, a pesquisadora aqui do programa, Letéia Matac, que vai explicar para vocês em detalhe como que tem que ser feito esse relato por meio dos instrumentos comprobatórios. Bom dia, pessoal. Somente antes de começar essa parte, vou responder a dúvida da Janile, que mandou para a gente aqui no chat. A Janile perguntou para a gente se é possível correlacionar o CNPJ da atividade que usa a energia, né, renovável, como é que ficaria esse relato. Então, Janile, eu acho que a resposta, na verdade, ela é bastante ligada ao tipo de relato que você faz do inventário. Então, se o seu inventário ele é agregado, né, a matriz como um todo, você pode utilizar uma evidência, que é o que a gente vai falar agora, né, o instrumento de comprovação do rastreio dessa energia para a matriz inteira. Se você está fazendo esse inventário desagregado entre suas unidades, você vai precisar, então, que essa CNPJ específico da unidade que está utilizando a energia renovável também esteja atrelado a esse instrumento comprobatório, tá bom? Veja se eu consegui responder sua dúvida, senão você escreve para a gente de novo. E a Leia está perguntando para a gente, mas se a gente zerar, então, o escopo 2 de escolha de compra, não vai aparecer no registro? Vai aparecer no registro que você tem, que você selecionou a opção de escolha de compra, e não vai aparecer o gráfico ali para a gente, vai mostrar que o gráfico é zero, né? Porque, de novo, a gente está falando de relato de emissões, então, se a sua emissão é zero, vai mostrar que você selecionou essa categoria lá na área restrita, e o gráfico vai produzir o valor de zero. Só por curiosidade, teve só uma empresa, então ano passado a gente teve 18 empresas que tentaram fazer o relato pela abordagem de escolha de compra, somente 8 atenderam aos critérios de qualidade que o Guilherme acabou de apresentar, e apenas uma dessas empresas conseguiu zerar totalmente o seu escopo 2. Ou seja, atendeu a todos os critérios de qualidade, tá? Atendeu todos os critérios de qualidade para todo o consumo de energia que ela teve naquele ano, tá bom? Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem ir conversando com a gente pelo chat. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como utilizar, quais instrumentos utilizar para atender a todos os critérios de qualidade. Então, a gente tem basicamente dois, um que é o certificado de energia renovável, né, que o Guilherme falou para a gente segurar um pouquinho o conceito, a gente vai falar dele agora. E o outro é o contrato de compra e venda de energia que você tem direto aí com a sua comercializadora ou direto com o seu gerador de energia. Entretanto, a gente tem notado que os contratos de compra e venda de energia ainda não estão suficientes para atender sozinhos a todos os critérios de qualidade. Então, a gente tem recomendado o uso de uma autodeclaração do gerador ou do comercializador, e a gente vai passar com mais tranquilidade nessa questão do que é a autodeclaração, do que deve ter na autodeclaração, para que ela, juntamente com o contrato, atenda a todos os critérios de qualidade e permita que vocês façam, então, o relato de energia de escopo 2 pela abordagem de escolha de compra. A gente tem, então, o que é o certificado de energia renovável, né? Basicamente, a gente tem lá a energia renovável sendo produzida, um gerador lá de eólica, por exemplo, e a gente desvincula a eletricidade como um todo, a commodity, energia elétrica, o atributo de energia renovável dela, né? O atributo ambiental que essa energia tem. Então, a eletricidade ela vai para o grid normal, ela pode ser comercializada em leilões, mercado livre, e o atributo, propriamente dito, pode ser comercializado à parte no mercado de certificados de energia renovável. Existem alguns tipos de mercado, né? No Brasil, a gente tem que se conhece, e aí existe todo um sistema. Então, é uma coisa que
tem regras para você fazer energia, para você gerar esse REC, né? Que é o Certificado de Energia Renovável. Então, esse sistema de gestão é como se fosse ele tem as suas próprias regras, ele tem sua própria gestão, então garante, né, esse sistema de gestão do REC garante que até então, né, ele deve garantir que os critérios de qualidade sejam atendidos para gerar esse REC. Até então, a gente tem visto que, por enquanto, está atendendo, né, a gente tem conversas com o pessoal lá da gestão do sistema, e por enquanto está tudo caminhando bem, né? Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o REC de vocês, se vocês comprarem algum REC, tiver na dúvida se eles estão passíveis, né? Eles estão atendendo todos aos critérios de qualidade, vocês podem ligar aqui para a gente conversa, tá bom? O contrato de compra e venda de energia, ele é um instrumento bastante utilizado pelas empresas, está presente, então, no ambiente de contratação livre. E o dado da CCE, que ela passou para a gente, é que representa 27% de toda a energia comercializada no Brasil. Então, muito representativo. Quando a gente está falando de um contrato de compra de energia por fontes renováveis, né, geração de fontes renováveis, ela traz uma alocação implícita desse tributo de energia renovável. Né? Quer dizer, o tributo ele segue acoplado com o contrato, ao contrário lá do REC, que a gente viu que a gente desagrega, né, a commodity do atributo ambiental. Aqui não, aqui o contrato ele tem essa alocação implícita do atributo. Né? Qual que é a grande questão? O contrato ele é ex ante, ou seja, é feito antes do consumo de energia propriamente dito. E a gente tem falado bastante para vocês em alguns slides, a gente tem reforçado isso, que quando a gente vai relatar escopo 2, a gente vai fazer o quê? O nosso consumo da energia vezes o nosso fator de emissão. Então, o nosso consumo de energia ele é ex post. Então, o contrato propriamente dito, ele não garante sozinho o atendimento de todos os critérios de qualidade, né? Principalmente porque, por exemplo, se a gente tem uma contratação com uma eólica e, de repente, não ventou, essa eólica vai ter que, pelo requisito do próprio mercado, ela tem que ir no mercado spot, que a gente chama, lá na CCE, e comprar essa energia de alguém que está gerando. Não necessariamente essa geração que ela está contratando, ela é também de uma eólica ou ela também é de uma renovável. Então, você não pode garantir que aquele contrato que você fez de 5 anos atrás para energia eólica está realmente entregando energia eólica para você. Reporte social. REC ou REC, né? Quem perguntou? A Leia. Dúvida, Leia, tanto o IREC quanto o REC são válidos aqui. A diferença é que o REC, eu não sei se é o REC ou se é o IREC, ele tem um grau de necessidade de atendimento maior. Então, um dos dois, ele vai ser um pouco mais criterioso na hora do gestor, do REC, né, lançar esse dado. Então, como é que é? Quem é gerador, tá? Vamos supor que eu sou uma geradora eólica. Então, eu vou até a esse sistema de RECs e eu vou dizer para eles, olha, eu estou gerando REC de energia renovável, de eólica, eu quero vender esse REC. Eu vou passar por uma lista, uma checagem, digamos assim, uma auditoria sobre o que eu tenho feito, a geração que eu tenho feito, para depois eu gerar esses RECs na relação da quantidade que eu tenho gerado de fato de energia renovável dentro daqueles critérios. Um desses dois tem os critérios socioambientais inclusos. Peço desculpas, eu não lembro qual dos dois mas os dois são aceitos aqui, tá? Um é mais restrito e outro menos restrito. Cláudio está falando, né, da data de emissão do RECs, né, e dos IRECs. A questão é o seguinte, a gente tem conversado com o pessoal que tem a gestão desses sistemas aqui, e a gente conversou bastante com eles, inclusive a respeito dessa janela de diferença do período de emissão, né?
eles têm corrigido isso, porque assim, até dia 15 de maio, eles vão emitir todos os RECs, 15 de maio de 2019, eles vão emitir todos os RECs referentes à geração de 2018, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, até onde a gente entende, a gente conversou com o pessoal de lá, esses RECs gerados no dia 15 são equivalentes até o dia 31 de dezembro, e, portanto, estão válidos para serem utilizados aqui no programa. Tá? Não sei se eu ajudei a responder. Mas, enfim, é isso. Então, voltando aqui para o contrato, né, a questão do contrato ser ex ante é uma questão que não ajuda na rastreabilidade do primeiro critério de qualidade, que é o critério de quanto, de fato, de energia renovável você tem, a empresa inventariante tem consumido. Então, por isso a gente tem falado para usar a autodeclaração. A autodeclaração, ela vai, a gente sugere, né, que contemplem todos os critérios de qualidade num único documento, e a nossa sugestão é colocar, então, o item que relaciona o emissor, e aí acho que a Janile pode aproveitar esse slide aqui para entender um pouco melhor, né? Então, a gente tem lá o nome fantasia de quem está gerando essa energia, o nome CNPJ, o nome fantasia de quem está comprando, né? Alguns dados, como, por exemplo, o nome, e-mail, telefone da pessoa que do contato lá no gerador da energia, é muito importante para o quesito de verificação dessas informações. E tem que ter uma data dessa emissão dessa autodeclaração também. E aí, isso é só para a gente relacionar o gerador da energia ao comprador. Aí a gente vai ter um bloco de informações que são importantes, que são necessariamente o atendimento aos critérios de qualidade. Então, o montante de energia que a organização inventariante está recebendo desse gerador, o tipo de fonte, que é aquele nosso primeiro critério de qualidade. Se você for, por exemplo, biomassa, é importante que tenha biomassa de cana, ou então o tipo específico de fator de emissão, tá? A declaração da exclusividade da transmissão do tributo, quer dizer, o gerador vai dizer: eu não estou enviando energia, essa tributo de energia renovável que eu tenho enviado para o Guilherme, eu não enviei para mais nenhuma outra empresa. Então, esse 100 megawatt-hora que eu gerei para o Guilherme, eu não estou passando esse atributo de energia renovável para nenhuma outra empresa. E vou ter que falar a localidade dessa minha planta geradora de energia e que o período de geração foi dentro do ano calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano que está sendo inventariado. Tá? Então, são essas as informações que precisam constar na autodeclaração do gerador. Aí a gente fez um exemplo de autodeclaração, a gente deixou no anexo tanto da nota técnica quanto das diretrizes de verificação, está lá no site, vocês podem olhar. E, basicamente, contém todas aquelas partes que a gente passou no slide anterior, né? É importante, então, ter o contato da empresa geradora, porque se, eventualmente, vocês passarem por uma verificação, o verificador pode entrar em contato com essa pessoa para comprovar as informações, tá? Alguém tem alguma dúvida, por enquanto? Não. Então, vamos continuar. Então, a gente tem alguns outros pontos importantes. Comprovação e rastreabilidade da energia, ela é sempre pensada na energia que está sendo consumida e não a contratada, como eu comentei anteriormente do problema do contrato sozinho, né? Então, o contrato sozinho, vamos reforçar, o contrato sozinho não atende a todos os critérios de qualidade, tá? Então, é sempre pensar na eletricidade que de fato está sendo consumida. A organização inventariante, se desejar passar por uma verificação, o verificador poderá entrar em contato com esse gerador ou com o comercializador que disponibilizou essa autodeclaração para testar a confiabilidade dessas informações. Então, precisa ter lá os dados do gerador e do comercializador. Caso a empresa esteja comprando, então, de uma comercializadora, né, ela vai ter que procurar a autodeclaração de todos os elos da cadeia de custódia que forneçam as evidências corretas. Então, esse é um trabalho, esse é um problema, na verdade, assim, para quem
tem contato com comercializadora de energia, vai ter um trabalho maior aí, um trabalho extra para você correr todos os elos da cadeia de custódia. Entretanto, há 2 anos atrás, nós no programa conversamos com as principais comercializadoras de energia para explicar o que eram os nossos critérios de qualidade, as nossas critérios mínimos de atendimento, né, do que seria uma autodeclaração, e as principais comercializadoras, em teoria, né, até onde a gente sabe, estão já avisadas dessa demanda que vocês poderão passar para elas. Caso vocês tenham alguma necessidade específica, vocês podem colocar a gente em contato com a comercializadora, a gente pode tentar aí fazer uma conversa com elas para explicar, né, o que é exatamente o que a gente está pedindo. Isso não é problema, não. Não para a gente, né? Bom, a verificação das informações, todas, né, não só do escopo 2, mas todas as verificação das informações das empresas que passam por verificação, ela também ocorre no registro público de emissões. Então, vou deixar um adendo aqui, né, um ponto de atenção para vocês. Na hora que vocês estão contratando a verificação, lembrar também de incluir na proposta esse tempo que os verificadores têm para incluir e fazer a verificação no sistema do registro. Porque as empresas que fazem verificação de terceira parte, acreditada por Inmetro, não passam pela revisão do Programa Brasileiro de HG Protocolo. Nós não podemos alterar nada no que vocês preencheram. Então, é importante que esteja tudo o mais redondo possível lá, tá? E aí, um ponto muito importante, que é de responsabilidade de toda a organização inventariante, realizar o cálculo da energia que não foi rastreada. Aquele slide que o Guilherme me mostrou de como é que fica na área pública, né, a gente tinha lá o escopo 1, o escopo 2 de localização e o escopo 2 de abordagem baseada na escolha de compra, que era um pouquinho menor. Então, quer dizer, por que era um pouquinho menor? Porque ela não conseguiu, essa empresa específica não conseguiu rastrear toda a energia dela, então ela ficou com uma parte que ela não estava rastreando, então ela tinha que contabilizar isso também. A gente já explica como é que vai fazer essa conta. Bom, lá no registro público de emissões, então, na área interna, né, na área restrita, vai ter o item 4.7 para vocês colocarem a informação que vocês estão comprando essa energia, né? E aí tem um item lá que são as evidências, é um lugar obrigatório para vocês, quem está relatando a abordagem de escolha de compra, é obrigatório adicionar as evidências. E aí uma pergunta que já fizeram, a gente vai responder, fizeram no chat já para a gente, quando que a gente libera o registro, né? O registro vai ser liberado em breve, o mais tardar até dia 10 de abril, tá? A gente está finalizando os testes e ajustes, então a gente avisa vocês por e-mail, tá? Bom, então, lá no item 4.7 vai ter um campo para você preencher qual é o tipo de geração de energia, a quantidade, se você está rastreando isso por contrato ou por REC, e adicionar lá a evidência da autodeclaração, se for contrato, ou do REC, se for instrumento de rastreio via certificado. O 4.8 é para quem quem faz autoprodução, quem tem autoprodução, mas que faz isso para o seu próprio consumo, tá? Então, tem aí a quantidade, também para colocar a quantidade, a fonte de geração. Uma coisa importante, né? Se essa informação vai ser pública ou não. Vocês podem selecionar esse item de colocar, se a informação for pública, ela vai ficar disponível lá no PDF, no PDF final para vocês, tá bom? Certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais dificuldades que as empresas tiveram para realizar o relato o ano passado, né, do ciclo 2018, referente às emissões de 2017. Como eu já adiantei, a gente teve 18 empresas que tentaram fazer esse relato do escopo 2, na abordagem de escolha de compra. O ano passado foi o nosso primeiro ano que a gente estava rodando com essas diretrizes. Das 18, somente 8 empresas conseguiram fazer o relato pela abordagem de escolha de compra, ou seja, 8 empresas atenderam a todos os critérios de qualidade. Fui eu mesma que conferi uma a uma. E dessas 8, então, uma só conseguiu, de fato, zerar o escopo 2, tá? Escopo 2 na abordagem baseada na escolha de compra. Lembrando que a localização continua intacta. Ou seja,
Se a gente tem 18 empresas que tentaram fazer o relato, e só 8 que conseguiram, a gente tem 10 empresas que não atenderam a todos os critérios de qualidade. E quais foram os principais problemas que a gente tem encontrado, né? O primeiro e mais recorrente deles é a não comprovação da origem da energia consumida. Lembrando, né, esse é o nosso primeiro critério de qualidade, ela precisa estar lá bem escrita e bem redondo. Então, a gente não aceita termo de energia incentivada sem que esteja decomposta a montante de energia consumida para cada tipo de fonte. Ou seja, 10% de biomassa de cana e 80% de eólica e outros 10% de PCH. Precisa estar discriminado a quantidade, principalmente da biomassa e de qual é o tipo da biomassa, para vocês poderem o quê? Utilizar o fator de emissão específico para fazer essa conta. Tema emissões evitadas. Muitas empresas têm apresentado para a gente certificados das empresas, dos geradores ou dos comercializadores, dizendo sobre emissões evitadas. Lembrando, a gente não trabalha com esse termo de emissões evitadas, não existe isso no programa das regras do Programa Brasileiro de HG Protocolo, e, na verdade, o que estava essencialmente faltando, sempre quando vinha esse certificado de emissões evitadas, estava faltando a descrição do montante de fato consumido pela organização e a fonte de geração. Se era eólica, se era solar, se era PCH, tá? Os valores de CO2 equivalente, ele não são aceitos também. Por quê? Porque lá no Registro Público de Emissões, a entrada é por tipo de gás de efeito estufa. Então, você tem que colocar quantidade de CO2, quantidade de CH4, quantidade de N2O, tá? Esse é um requisito das especificações do Programa Brasileiro de HG Protocolo, está assim na ferramenta e está assim no registro público, tá? Porque a gente precisa da quantidade individual por tipo de gás. Algumas empresas enviaram para a gente no ano passado contas de luz para comprovar o desconto do TUSD. Gente, a gente não aceita isso, porque a gente precisa da fonte de emissão, da fonte de geração dessa geração de energia, né? Então, não interessa se você tem desconto da TUSD de 50%, a gente precisa saber que dentro daquele quantidade de megawatt-hora que você tem consumido naquele mês, todo ele está vindo de qual fonte de energia renovável, de geração de energia. Temos uma dúvida aqui, fiquei com a dúvida, cogeramos energia e vendemos a um único comprador, ou seja, temos um contrato. Essa situação, podemos emitir RECs? Eu não sei o nome da pessoa que está perguntando, é C. Santos, acho que olha, você pode emitir REC, entretanto, Walter, obrigada, Walter. Você pode emitir REC, mas você não vai poder fazer uma autodeclaração para esse único comprador, dizendo que você está gerando energia renovável, entende? Você vai ter que escolher ou atender a esse único comprador, quer dizer, ou dar o atributo de energia renovável a esse único comprador, ou emitir o REC, tá? Você não pode ter essas dupla vantagem aí. E aí, fiquem tranquilos que o sistema de geração de REC faz uma análise para ver quem está gerando energia, cogerando energia, para ver se não está incluso também via contrato. Então, existem aí dois checks, né? O nosso check do Programa Brasileiro de HG Protocolo e o check do sistema de geração, que também não vai permitir que você faça os dois ao mesmo tempo. Não é o Programa Brasileiro que emite REC, tá? Existe um sistema de emissão de RECs que faz a comprovação de todos os critérios para atender, sejam RECs, sejam IRECs. Aqui no Brasil, quem cuida disso chama-se Instituto Totum. As regras são deles, eles que vão fazer essa validação, tá bom? A gente não tem a gente não tem jurisprudência nenhuma nisso, a gente só conversou com eles para que eles ajustassem os critérios, ajustassem o REC de forma que eles atendam aos critérios de qualidade do programa, né? Então, a gente forneceu as regras e eles fornecem os critérios para a geração desse REC. Certo? Beleza, bom.
Então, exatamente essa pergunta que o Walter fez para a gente é bom aqui, porque o atributo ambiental ele não pode ter sido repassado para outros clientes. Então, no caso do Walter lá, ou ele vai emitir o REC, ou ele vai emitir a autodeclaração para o comprador dele. Ele não pode ter essa dupla vida aí, não. Tá? Então, vai precisar apresentar um contrato. A apresentação do contrato ele não atende a esse critério sozinho, precisa estar explícito que o atributo ambiental daquele megawatt-hora não foi repassado e não foi gerado como REC. Tá? Tem lá na autodeclaração uma frase específica para isso. Então, vocês podem pegar lá no anexo que a gente deixou na nota técnica e na diretriz de verificação. O outro critério que foi difícil de ser atendido ano passado por algumas empresas é a questão da temporalidade, porque as empresas estavam apresentando muito o contrato de compra de energia, né? E o contrato, ele envolve alguns anos para provisão de energia, normalmente ele é sempre ex ante, então precisa ter um recorte específico para o ano inventariado. Então, mesmo que você tenha um contrato, você precisa perguntar para ele, o seu gerador, né, o seu par nesse contrato, quanto de geração de energia em megawatt-hora para aquele ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro foi gerado e qual foi a fonte de emissão, tá bom? Por último, mas não menos importante, pelo contrário, bem importante, um critério que é o total da energia consumida. Então, nem sempre as empresas conseguem relatar, rastrear 100% da energia que consumiu. Né? Então, como é que acontece? Precisa fazer essa conta. Então, as emissões de escopo 2, seja de localização, seja de escolha de compra, depende da quantidade total de energia consumida. Então, vai entrar no escopo 2, para escolha de compra, somente a quantidade que você conseguiu rastrear. Você pegou toda aquela energia que você consumiu, rastreou metade dela, então você vai conseguir cobrir apenas metade dessas emissões, tá? O resto dessa energia que não foi rastreada, você vai precisar entrar como se fosse entregue via Sistema Interligado Nacional mesmo. Então, a gente tem aqui um próximo slide para a gente colocar números, né, nos exemplos. Então, a gente tem um consumo de 1.000 megawatt-hora, a gente está fazendo o escopo 2 por habilidade de localização, que é obrigatório, então a gente vai pegar, a gente vai chegar no nosso listado de emissões, a gente vai pegar o nosso consumo de 1.000 megawatt-hora, multiplicar pelo fator de emissão do SIM, que o ano passado foi de 0,07. Então, vai dar um total de 74 toneladas de CO2. Nesse caso, CO2, né? Porque o fator de emissão do SIM é CO2. Se a gente está fazendo também o escopo 2 pela abordagem de escolha de compra, e a gente vai fazer o quê, então? A gente vai pegar o nosso consumo e multiplicar pelo nosso fator de emissão específico. A gente sabe que metade da nossa energia foi rastreada com um contrato de geração de energia eólica. A outra metade a gente não conseguiu atender todos os critérios de qualidade. Então, como é que fica a nossa conta? As nossas emissões vão ser metade rastreadas, então são 500 megawatt-hora vezes 0, que é o fator de emissão da nossa fonte nosso fator de emissão específico, da nossa fonte de geração eólica, está dando 0. O resto a gente vai ter que multiplicar pelo SIM. Então, 500 megawatt-horas vezes o fator de emissão do SIM está dando 37. Então, nossas emissões totais, nesse caso, vai ser A mais B, né, que é o total rastreado mais total não rastreado, está dando 37. Então, a gente vai fazer o relato dos dois escopos 2. Um escopo 2 que tem 74 toneladas de CO2, um outro escopo 2 que tem 37 toneladas de CO2. Por isso que um fica, eventualmente, menor que o valor do outro, tá bom? Alguém tem dúvida? Não? Então, na ferramenta, a gente tem, para o escopo 2, especificamente, abas específicas para o cálculo de eletricidade, de energia elétrica, compra de energia elétrica, pela abordagem de localização, que são as caixinhas mais escuras, tá? E a gente também tem a eletricidade, a energia elétrica baseada na escolha de compra, que é a caixinha mais clara. Então, tem aí, lá no botãozinho de mais, você clica, você consegue ver
a abordagem baseada na escolha de compra, e logo embaixo, a quantidade de energia que você não conseguiu rastrear. A ferramenta já calcula para você automaticamente desde o fator de emissão do SIM, tá? E aí essa é a carinha da ferramenta. Então, você preenche lá, na primeira parte, a abordagem baseada na escolha de compra, e na segunda parte, a quantidade de energia que você não conseguiu rastrear. Certo, pessoal? Bom, a gente está já entrando numa fase final da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho das diretrizes para o ciclo 2019 e o nosso cronograma. Então, para quem que se aplica, né, essa forma de relato do escopo 2? A partir do ano passado, qualquer organização inventariante que quisesse pleitear o relato baseado na escolha de compra do escopo 2, independentemente da qualificação do inventário ser ouro, prata ou bronze. Então, qualquer empresa que compre energia renovável pode pleitear o relato de escolha de compra, do escopo 2 de escolha de compra, tá? E vai conseguir fazer esse relato desde que atenda todos os 4 critérios de qualidade. No ano passado, nós, no Desk Review, fizemos a avaliação dos critérios de qualidade. A partir desse ano, a partir do ciclo de 2019, as empresas que tiverem os inventários verificados por empresas acreditadas por terceira parte, ou seja, as empresas que tiverem selo ouro, nós não olharemos as informações, as evidências, se elas estão atendendo a todos os critérios de qualidade, tá? No começo de fevereiro, a gente fez um webinar com os verificadores, só com os verificadores, para mostrar para eles passo a passo de todas as informações que eles precisavam verificar no relato de vocês, na quantificação de vocês, na contabilização de vocês. E eles já estão cientes do papel deles nesse processo. Então, agora a gente está fazendo esse webinar com vocês para a gente conversar como que vocês fazem, né, essa quantificação também. Então, quem tem selo ouro, quem está pleiteando o selo ouro, não terá as evidências analisadas por nós, da equipe. Ou seja, continua o que sempre foi, desde 2015 para cá. Quem tem inventário selo ouro não passa por Desk Review. E quem tem inventários selo bronze ou prata passam pelo Desk Review. A verificação, então, qualquer organização inventariante que queira relatar escopo 2 e que esteja fazendo uma verificação, também vai ter que fazer a verificação do escopo 2 de escolha de compra. E aí, por que isso, né? Porque o que é inventário completo nas regras do Programa Brasileiro de HG Protocolo? Significa que a empresa inventariante, a organização inventariante, está relatando todas as suas emissões de escopo 1 e de escopo 2. Antigamente, o escopo 2 era só localização. Agora, escopo 2, ele também escolha de compra. Então, vai ter que relatar os dois e fazer a verificação dos dois, caso vocês estejam pleiteando o selo ouro, tá? Então, os inventários completos, escopo 1 e escopo 2, eles são verificados por terceira parte acreditada pelo Emetro. Tem a lista aí no final da página para vocês acessarem quais são essas verificadoras acreditadas. E agora também tem o escopo 2 de escolha de compra. Então, o relato de escolha de compra, ele continua sendo opcional, ele é extra, ele é adicional. Mas uma vez que você optou por realizar esse relato, você tem que verificar o seu inventário também nesse escopo, com essas informações que vocês estão rastreando de energia, tá bom? Bom, tem sempre, né, que fazer a declaração de verificação mais atual, ela está disponibilizada no site do programa, os verificadores já estão bastante cientes disso, e a gente tem, então, os instrumentos comprobatórios aceitos, como RECs e autodeclarações. A autodeclaração ela não precisa ser feita no mesmo formato do que a gente propõe, aquilo é um exemplo. Então, se o seu gerador ou se o seu fornecedor tem um formato específico, pode ser usado aquele, desde que tenha todos os critérios de qualidade ali descritos, tá bom? Se, claro, eventualmente a gente perceber que precisa de um modelo, a gente desenvolve esse modelo, mas o que a gente tem hoje, na verdade, são exemplos de
da autodeclaração e não o modelo em si, certo? Bom, o cronograma do ciclo 2019, como a gente comentou, o registro vai ser liberado agora em abril. A gente já passou, então, pelo suporte remoto técnico, né, em verdinho, janeiro, fevereiro e terminando agora março. Então, a gente ainda tem abril e maio para atender vocês aqui, telefone, e-mail, Skype. O webinar de escopo 2 está sendo hoje. Aí a gente tem, dia 24 de abril, um webinar sobre atividades agrícolas e mudança do uso do solo. Então, todas as empresas que são impactadas com mudança do uso do solo e atividades agrícolas, a gente convida a participar desse webinar. A gente vai ter um plantão de dúvidas presencial no dia 9 de maio. Os nossos prazos para envio continua sendo Desk Review antecipado no dia 26 de abril e Desk Review tradicional, prazo final máximo dia 31 de maio. O que significa esse Desk Review antecipado? Significa que vocês podem mandar para a gente os dados do inventário de vocês a partir do dia 26 de abril. A gente já vai fazer o Desk Review antecipado. Isso se a empresa não for selo ouro, né? Certo? Aí a gente vai ter, então, nossa revisão do inventário, o Desk Review, até julho. Na verdade, a gente sempre encerra no dia 8 de julho, né? Um dia antes do feriado. E aí a gente disponibiliza tudo isso no dia do evento anual, que vai ser na primeira quinzena de agosto. A gente ainda não tem data. Vocês com certeza serão os primeiros a ficarem sabendo da data quando a gente tiver tudo marcado. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Caso vocês ainda tenham mais dúvidas, podem escrever aqui para a gente. A gente está numa força-tarefa aqui para olhar os chats. A gente dá umas 23 minutos para ver se alguém tem alguma dúvida. Diga, Leia, pode falar. A Leia está digitando, a gente vai esperar. Mas outras pessoas também que estiverem participando aí, ouvindo, podem mandar dúvidas para a gente. Enquanto isso, a gente está aqui de olho. Então, Leia, a gente vai soltar o registro mais ou menos para o dia 10 de abril. Esse é o nosso prazo máximo para soltar isso para vocês, tá bom? A gente acredita que na semana que vem a gente já tem boas notícias. Então, vocês vão poder entrar no ciclo a partir dessa data que a gente liberar o registro, tá? Mas a gente também envia tudo isso por e-mail para vocês. Mariana, a gente já mandou essa apresentação para vocês por e-mail, pelo mailing do programa. Se por um acaso vocês vão... se você não recebeu, manda um e-mail para a gente no ghg@fgv.br que a gente encaminha para você de novo, tá bom? A Kelly está perguntando sobre simular o comércio. Eu não sei se você está falando sobre o projeto de simulação do comércio de emissão. Sim, a gente começa esse projeto no dia 4 para as empresas participantes, tá? Mas é uma outra iniciativa do programa, do FGV-SES, para as empresas que querem aí simular o sistema de comércio de emissões. Então, a gente vai mandar a Kelly todos os resultados, todos os dados por e-mail, por mailing, para esse outro grupo aí de participantes, tá bom? Mais alguém? Lígia, as autodeclarações, a Lígia perguntou para a gente como tem sido a aceitação das autodeclarações emitidas por comercializadores. Elas são válidas, assim como qualquer outra autodeclaração, né? A grande questão, na verdade, é que o comercializador precisa ter esse rastreio do pool de energia que ele está te vendendo. Então, ele está vendendo para você uma energia que está vindo de vários outros geradores de energia, então ele precisa ter rastreado essas informações. Ele precisa saber que 30% do que ele está te vendendo é biomassa, 10% é eólica e o resto é PCH. Então, ele vai te passar essa declaração já pronta, tá? Então, a grande questão é que você precisa ter um timing aí, acordar com ele um timing para ele poder rastrear esses contratos dos quais ele te vendeu as informações. O Diego está perguntando com relação ao escopo 2, no geral, a energia consumida pelo centro administrativo é compartilhada com outras empresas num prédio que é alugado.
esse consumo entra no nosso escopo 2 ou 3. Diego, esse é o consumo que a gente fala que é o nosso escopo 2 baseado na localização. E a forma mais correta de fazer esse cálculo é você fazer ele por área. Então, quer dizer, tem um consumo total do prédio e você sabe qual é a área que a sua empresa ocupa. Então, você vai fazer essa conta do consumo proporcional. O ideal é que vocês tivessem relógios separados. Caso isso não aconteça, né, pelo jeito que eu estou entendendo que não acontece aí, você vai colocar esse consumo no seu escopo 2, porque continua sendo o seu consumo de energia, e você vai fazer essa porcentagem proporcional à área ocupada pela sua empresa. Tá? A Fernanda pergunta, né? O reporte de localização e escolha de compra está como tonelada de CO2 equivalente. Teremos alguma forma de reportar tonelada de CO2 biogênico no caso de uma fonte de biomassa? Então, Fernanda, vamos lá. O CO2 biogênico a gente está considerando como zero, nesse caso de energia renovável, tá? E o CH4N2O, de fato, entraria como fonte de escopo. Por que ele não é biogênico? Porque CH4N2O não são capturados pela fotossíntese, é só o CO2 que é capturado pela fotossíntese. Então, você vai colocar essa informação de CH4 e N2O no escopo mesmo, como emissões fósseis, porque por que elas acontecem? Elas acontecem porque a combustão não é completa, tá? Condições normais de temperatura e pressão, a combustão não é completa. Então, o CH4 e N2O, eles entram como emissões fósseis, da queima incompleta, entram como escopo mesmo. E o biogênico, nesse caso, a gente está considerando zero por causa do ciclo do carbono ser curto. Mais alguma outra pergunta, pessoal? Certo, muito bem. A gente vai encerrando por aqui, então. A gente agradece a participação de todos vocês. Caso vocês tenham alguma outra dúvida a respeito desse material, pode mandar para a gente. A gente vai ficar mais 5 minutos aqui no chat, respondendo algumas dúvidas, caso vocês tenham, mas a gente já vai encerrar aqui o microfone. Bom dia, pessoal!